Bom, nosso grupo hoje, nosso trio vai apresentar sobre a temática de transformações lineares aplicada em economia e finanças. Nosso trio é formado pelos discentes, eu, Clara Ferreira, Enzo e Sara Costa. E a matéria é ministrada pelo professor Alexandre Lupo. Bom, introdução. Considere dois elementos em um espaço vetorial e um escalar. A multiplicação de uma transformação linear por um escalar é uma operação definida como uma aplicação que mantém as propriedades da transformação linear. Essa multiplicação é representada como o escalar multiplicado pela transformação. As propriedades da multiplicação por escalar são associativa, a multiplicação de dois escalares por uma transformação é associativa, distributiva em relação à soma de escalares. A soma de dois escalares multiplicada pela transformação é igual à soma das multiplicações individuais de cada escalar com a transformação. Distributiva em relação à soma de transformações, onde um escalar multiplicado pela soma de duas transformações é igual à soma do escalar multiplicado por cada transformação separadamente. E a multiplicação escalar identidade, onde multiplicar por um escalar igual a um não altera essa transformação. Bom, considere dois espaços vetoriais sobre um corpo e um conjunto de transformações lineares que operem entre esses espaços. A adição de duas transformações é uma aplicação que consiste em somar os resultados individuais de cada transformação aplicada ao mesmo elemento do espaço vetorial. As propriedades da adição de transformações. Primeiro, nós temos a associativa, onde a adição de transformações é associativa, ou seja, a ordem em que essas somas são realizadas não altera o resultado. Em segundo, nós temos a comutativa, onde a ordem em que as transformações são somadas não altera o resultado. Em terceiro, existe um elemento neutro. Há uma transformação nula que, somada a qualquer outra, não altera seu resultado. E quarto, existe uma transformação oposta. Para cada transformação, existe uma oposta que, somada a ela, resulta na transformação nula. Então, aí a gente chega nas aplicações em economia dessa temática. Nós temos a modelagem de sistemas. A modelagem de sistemas econômicos com base em transformações lineares é uma abordagem matemática usada para representar as relações entre variáveis econômicas, como oferta, demanda e preço. Esse tipo de modelagem permite analisar como alterações em um elemento do sistema podem impactar os outros, além de facilitar a resolução de problemas complexos e a previsão de cenários. A representação de oferta, demanda e preço. Oferta, a quantidade de bens ou serviços que os produtores estão dispostos a oferecer a diferentes preços. E a demanda é a quantidade de bens ou serviços que os consumidores desejam adquirir a diferentes preços. E, por fim, o preço é determinado pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda. E as aplicações práticas disso, nós temos o estudo de elasticidade, a matriz ela pode ser usada para modelar como mudanças nos preços impactam a oferta e a demanda. Isso ajuda a entender a elasticidade do preço e a elasticidade renda, esses elementos fundamentais na análise econômica. E B, nós temos o equilíbrio de mercado. O sistema ele pode ser representado como onde o setor de demanda é agregada. O sistema é resolvido para encontrar um ponto de equilíbrio. Oi, gente. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre aplicações em finanças. Bom, destacando a importância, de equilibrar o risco e o retorno. Primeiramente, o cálculo do retorno total de portfólio, ele é essencial porque vai ser a média ponderadas dos retornos individuais dos ativos que compõem o portfólio, Claro que nós devemos considerar as proporções de investimento em cada ativo, e aí essa abordagem ela vai permitir avaliar a rentabilidade total do portfólio.
Em seguida, nós iremos avaliar os riscos associados, que vai ser medido com uma métrica como variância e desvio de padrão. A fórmula que está sendo representada ilustra como o risco do portfólio ele é calculado, considerando as variâncias dos ativos individuais e as covariâncias entre elas. Essa covariância ela vai ser representada pela matriz de covariância, que é fundamental para compreender como os retornos dos ativos eles se movem em conjunto. Por fim, é importante destacar que a matriz de concorrência pode voltar de corrência é uma ferramenta essencial na diversificação de risco. Ao identificar como os retornos dos ativos eles vão estar correlacionados, nós vamos conseguir construir um portfólio mais robusto, que tenha mais informação e que seja equilibrado, minimizando os riscos sem comprometer os retornos que nós estamos esperando, né? Essa abordagem, ela evidencia, pode voltar, Clara, como a matemática e a estatística, elas estão aplicadas mesmo na prática financeira, auxiliando os investidores na tomada de decisões, estratégias, na gestão eficiente, né, dos seus investimentos. E é isso. Pode passar agora o slide. Continuando ainda das aplicações em finanças, agora eu vou dar um ênfase na redução de riscos no contexto de análise de portfólio, que foi o que falamos anteriormente. Esse tema ele está fundamentado na teoria de diversificação, que propõe a alocação eficiente de ativos em uma carteira, minimizando os riscos sem comprometer os retornos esperados. Primeiro, nós vamos destacar a seleção de ativos, que foca em identificar ativos com correlação baixa ou negativa entre si. Quando falamos de correlação baixa, estamos nos referindo a ativos que não se movimentam em conjunto, o que ajuda a reduzir o impacto de flutuações individuais, né? Já na correlação negativa, nós temos ativos que se movem em direções opostas, e aí eles podem compensar as perdas, um com ganho, outro com perda, e aí você vai proporcionar um maior equilíbrio ao portfólio. Outra estratégia que é muito importante é a de otimização de carteiras. Ela é baseada na construção da chamada fronteira eficiente. O objetivo é sempre identificar carteiras que ofereçam um maior retorno, esperado para que um determinado nível de risco seja menor e você tenha maior rentabilidade, né? E, por fim, a diversificação internacional, ela permite incluir ativos de diferentes países ou setores. Você vai reduzir o impacto de eventos econômicos localizados, né, e criando um portfólio mais resiliente, porque você vai ter uma diversidade. Essas estratégias, elas são essenciais mesmo para construir carteiras robustas, com foco na maximização do retorno, ajustado ao risco. A diversificação aliada às ferramentas matemáticas é uma base para a gestão de investimento mais segura e eficiente. Prontinho, pode passar. Pronto, agora vamos ver o código, vamos ver todas essas explicações na prática, né? Bom, esse código Skylab, ele calcula o retorno total de investimentos anuais em diferentes tipos de ativos financeiros, né? É baseado em uma matriz de rendimento, né, de percentuais por ano e um vetor de valores iniciais investidos, né? Agora eu vou detalhar mais, né? Vou falar aqui em tópicos para entender melhor, né? De primeira vai ser a matriz de rendimentos percentuais por ano, né? Cada linha ela vai ser representada pelo rendimento anual e cada coluna vai representar um tipo de ativo, né? A primeira coluna vai ser as ações, a segunda vão ser os títulos e a terceira vai ser os fundos. Por exemplo, no primeiro ano, as ações eles podem render 8%, os títulos 4% e os fundos 6%, né? Agora vamos para o próximo tópico, que é o vetor de investimentos iniciais, né? No primeiro vai ser investido 100 mil investido em ações, depois 200 mil investidos em títulos e 150 mil investidos em fundos, né? Esse vetor ele tem 3 linhas, cada um representado o valor inicial investido em cada tipo de ativo, que foram o que eu falei, que são as ações, os títulos e os fundos, né? E no terceiro ele vai calcular o retorno por ano e, por último, ele vai exibir o resultado. Passa o slide aí, Clara, por favor.
Aí pronto, um exemplo. No retorno total para os 3 anos. No primeiro ano vai ser de 29 mil, no segundo ano de 31.075 e no terceiro ano 35 mil, né? O objetivo desse código ele é calcular o retorno total anual de um portfólio de investimentos, né? Combinando os rendimentos percentuais de diferentes ativos, com os valores iniciais investidos e exibir os resultados em milhares de reais, né? Como vocês podem ver aí. Passa aí, por favor. Pode passar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a conclusão, né? As transformações lineares elas oferecem diversas soluções eficientes para resolver diversos problemas, seja eles de finanças, como foi o exemplo, ou de outros assuntos, né? Eles traz soluções de problemas complexos, né? Nesse caso que a gente viu foi sobre economia e finanças. E uma discussão que a gente vai deixar para o público, né? Que a pergunta é: você acredita que a modelagem linear pode ser utilizada em outras áreas da economia ou das finanças? Fica aí o questionamento.